Obrigado pelo gentil convite, a Adapt, a Roya, o Rick. Boa tarde a todos. Então, nós em 2006 começamos a misturar tecnologias porque nós não estávamos satisfeitos com o que uma lente entregava. Então, a gente tentava tirar o melhor das duas alternativas que nós tínhamos na época. Em 2006, então, nós tínhamos uma lente refrativa, que era o Rezoom, que dava uma visão excelente para longe intermediário, mas não dava visão de perto. Então, no dominante, nós colocávamos essa lente. E no não dominante, nós tínhamos a Tecnis bifocal, que ainda era de silicone, que é essa aqui, que dava uma visão muito boa para longe, não tinha visão intermediária, mas dava uma visão muito boa para perto. E os pacientes realmente começaram a ficar bastante satisfeitos. E várias outras lentes foram surgindo, e eu fui experimentando e testando várias. Em 2007, uma outra refrativa da Rainer, M-Flex. Depois vieram as EDOF. Em 2015, a primeira EDOF que teve no Brasil foi a Symphony, depois a Vivity, que nós sempre colocamos no olho não dominante, e no dominante, né? E no não dominante nós continuamos com a bifocal, que depois veio essa plataforma, a ZMB, com adição de mais 4 para perto, a visão sempre foi excelente. Em 2016 entraram no mercado nacional as trifocais, a primeira foi a Panoptix, que também atendia todas as distâncias, era para atender bem todas as distâncias, mas eu queria manter a segurança de uma visão excelente de perto, e a ZMB, a Tecnis, para perto, ainda era melhor do que todas as trifocais. Depois experimentei várias outras trifocais, mas tinha a segurança do olho não dominante para perto, porque achava que realmente, e ainda acho que a maioria das trifocais, com algumas exceções, ainda não dão uma visão tão boa de perto. Em outubro de 22 veio uma outra trifocal para o Brasil, que é a Gemetric da Roya, na plataforma Vivinex, também para atender todas as distâncias, e no início eu continuei mantendo a associação, achando que no olho não dominante a visão de perto ainda precisava de uma bifocal. Mas aí eu comecei a ver que os pacientes, só com o primeiro olho operado com a Gemetric, já tinham uma visão excelente para perto. E aí resolvi abandonar, então, em janeiro de 23, depois de tanto tempo, essa mistura de lentes, e comecei a colocar Gemetric nos dois olhos, porque eu vi que a visão de perto desses pacientes também era excelente, né? E comecei a implantar em ambos os olhos a Gemetric. E aí parei de misturar lentes, né? Em junho de 23, chegaram as Gemetric Plus, que daqui a pouco vou explicar qual é a diferença entre uma e outra. Chegaram no Brasil a Gemetric Plus, infelizmente só as não tóricas. Agora a gente já tem as tóricas no Brasil, para nossa felicidade, porque realmente faz diferença. Então, essa combinação, né, dessa mistura de dois perfis um pouco diferentes, que eu já vou dizer qual é a diferença, mas com a mesma plataforma, né, da mesma Vivinex da Roya, a gente chama então de pairing approach, né, um pareamento entre ambos os olhos, em que um é Gemetric e outro é Gemetric Plus. Eu ainda prefiro colocar a Gemetric Plus no olho não dominante, mas tem trabalhos publicados mostrando que realmente a gente não precisa mais se preocupar com a dominância ocular, né, que a gente pode inverter, porque é a mesma plataforma, tem uma pequena diferença só entre elas, então não tem tanta necessidade. Qual é a diferença entre as duas? A Gemetric normal, que é essa aqui em cima, a diferença entre elas basicamente é na divisão da energia. A adição é exatamente igual, né, tanto para a distância intermediária como para perto, adição de 3,5, mas a distribuição de energia é diferente. Vocês veem que a Gemetric normal, ela dá 22% aproximadamente de energia para perto e 50% para longe. Enquanto que a Plus, ela dá mais energia para perto do que a normal, então de 22% passa para 33% aproximadamente, e diminui um pouco para longe, de 51% para 39%, né? Então, com isso, a energia é um pouco mais distribuída para perto, ela dá uma visão de perto, teoricamente um pouco melhor, mas como eu falei, mesmo na prática, ambos os olhos com Gemetric já era super bom. Assim com a Plus ficou realmente um pouco melhor, né? Então, na verdade, a adição é exatamente igual, a diferença é o perfil de energia, que é um pouco diferente entre uma e outra, né? Então, aqui vocês veem que para longe a Gemetric normal dá um pouco mais de energia, e lá à direita do gráfico, para perto, a Gemetric Plus ganha um pouco mais de energia. Por que isso? No olho, então, que a gente tem a Gemetric, o paciente vai ter uma excelente visão para longe,
uma ótima visão intermediária, e aqui a Roya coloca boa visão de perto, mas eu discordo, eu acho que ela é muito boa para perto, com a G-Metric, eu acho que é melhor do que só boa. E a Plus, ela vai dar, então, uma excelente visão para longe, uma visão muito boa intermediária e uma excelente para perto. Então, a gente combinando essas dois tipos de perfis de distribuição de energia, o paciente vai ficar bem para todas as distâncias. É o que a gente realmente tem notado, né? Então, com essa combinação, a gente vai ter visão realmente muito boa em todas as distâncias. A G-Metric Plus, ela vem, então, com aquele GP, o P de Plus, e a plataforma, o injetor é exatamente igual. A gente coloca a metilcelulose naquele pequeno orifício para preencher a região da lente, retira a proteção, retira o injetor do case, empurra um pouquinho para frente e, assim, não tem erro. É uma receita de bolo, não tem como dar errado. Esse injetor, para mim, é maravilhoso. Ele entra fácil por 2.2, não faz stretching da incisão, não tem que fazer boca a boca. Vocês veem aqui a suavidade com que ele entra na incisão e a suavidade com que a lente é implantada dentro do saco capsular. Realmente é um injetor de facílimo uso. Todas as lentes Vivinex, essa mesma plataforma, o injetor é dessa forma. E aqui vocês estão vendo aqueles anéis, são 8 anéis nessa região de 3.2, a periferia é refrativa e a parte central dos 3.2, onde tem esses anéisinhos, é difrativa, com adição de mais 13,5, como eu falei. Nós temos a G-Metric, tanto a normal como a Plus, na plataforma, na versão tórica, de T2 a T6, então nós conseguimos corrigir cilindros corneanos desde 0,7 até 2,6, e vocês sabem que qualquer trifocal é muito sensível a pequenos erros de refração, inclusive o cilindro, então a gente tem que colocar na calculadora, então tem que calcular não só de acordo com a toricidade da córnea, mas com fatores nossos também. Localização da incisão, tamanho da incisão, quanto que a gente induz de astigmatismo, o astigmatismo posterior da córnea, tudo isso é importante para escolher se realmente não é necessário uma tórica, faz diferença. E as lentes tóricas da Roya, dessa plataforma Vivinex, elas têm essa rugosidade na alça, que eu vou mostrar aqui no vídeo também, e essa rugosidade provoca uma aderência da alça à cápsula, diminuindo a rotação. Não vou ter tempo aqui, mas tem vários trabalhos mostrando que realmente a rotação dessa lente acaba sendo bem menor, a estabilidade é muito maior. A nossa experiência com a G-Metric, todas elas, tanto normal como Plus, é de 157 implantes em 97 pacientes, e a grande maioria consegue uma independência bastante boa de óculos. Para longe, ao redor de 92% ficam sem necessidade de óculos, e para perto, próximo de 97%. É uma lente que, teoricamente, dá menos halos e menos glare, pela quantidade menor de anéis e pelo perfil do anel, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas a gente sempre tem que falar que é uma lente difrativa trifocal e que o paciente tem que saber que ele pode ter halos e glare noturno. Esses 3.8 são pacientes que espontaneamente relatavam que realmente incomodava. Com o passar do tempo a gente sabe que vai diminuindo, né? Mas é uma lente difrativa, como todas as difrativas, ela pode dar esse efeito colateral. Então tem que sempre explicar para o paciente o que ele quer, o que esperar da lente, né? Menor dependência aos óculos, e saber que ele pode ter glare e halos noturnos. E 95% dos nossos pacientes realmente, nessa série de casos, ficaram bastante satisfeitos. Então aqui são os gráficos mostrando que realmente a maioria dos pacientes fica muito bem, né? 20, 25, 92%, ou melhor, né? E 20, 30, 97%. E aqui intermediário, ao redor de 70 centímetros, também a maioria dos pacientes fica muito bem. E aqui a visão de perto, J1, 88%, 97% dos pacientes J2, né, ou melhor, o que é uma independência bastante satisfatória aos óculos. O Perry Approach, como veio depois, ou seja, nós começamos primeiro com a G-Metric normal, aí depois de 7, 8 meses chegaram as Plus no Brasil, só que chegaram sem versão tórica. E a gente sabe que a lente trifocal, qualquer astigmatismo interfere. Então, acho que 70, 80% dos pacientes que eu implanto trifocal, eu implanto tórica, porque a gente coloca na calculadora e dá que tem que ser a tórica. Porque se ficar 0,75, o paciente vai reclamar. Como nós não tínhamos a versão tórica, foram poucos pacientes então, que nós conseguimos selecionar para implantar a Plus num olho e a normal no outro, o pairing. Então, por isso foram 32 olhos, 16 pacientes. Agora, felizmente, a gente já está com a versão tórica, então vai melhorar bastante. E aqui, todos os pacientes realmente ficaram
super bem. Então, a Plus realmente ela dá esse plus na visão de perto, né? Esses 16 pacientes, 36 olhos, nenhum deles precisou de óculos, todos eles estão super bem, tanto para longe, como para perto, como para visão intermediária. Então, realmente a satisfação deles é bastante grande. Então, a plataforma Vivinex, acho que todos conhecem, especificamente na Gemétrica, ela tem, então, o anel central de 0,8 milímetros para longe, depois tem esses 8 anéis difrativos, e depois o restante da lente é refrativa. Ela é de acrílico hidrofóbico, o que é fundamental para quem trabalha com córnea, e mesmo quem não trabalha com córnea, o acrílico hidrofóbico é melhor. Ela tem essa asfericidade negativa de 0,16, mas além disso ela tem um trabalho de asfericidade em relação ao coma, de forma que pequenas descentrações vão interferir menos na qualidade visual. Então aqui está a fotografia de um dos nossos pacientes, aqui aquelas 3 marquinhas são da toricidade, na parte central são os 8 anéis, nos 3,2 milímetros. Algumas características específicas, a Roya ela conseguiu suavizar um pouco os picos dos anéis difrativos com essa suavização gaussiana. E isso aí melhora um pouco a distribuição da energia, teoricamente diminui também um pouco a halos e glare, e a altura desses picos é bem baixa, ou seja, menos de 1 micra. E aqui são 2 estudos bem interessantes, só para comparar. Aqui nessa parte de cima, cor-de-rosa, são pacientes que foram implantados com trifocais e estavam insatisfeitos e foram explantados e foram substituídos por monofocais. Então, isso aqui é insatisfação. Quanto maior o número, mais insatisfeito o paciente, né? Então, aqui ao redor de 60 de insatisfação, e aqui a verde depois que eles foram substituídos por monofocais. Os pacientes então ficaram bem mais satisfeitos. A gente sabe que a monofocal realmente não tem problemas de glare e halos, né? E aqui é um comparativo, então, que a Roya fez nas lentes Gemetric. Então, aqui as lentes Gemetric são esses pontinhos azuis, que vocês veem que estão nessa faixa verde. Então, mesmo sendo uma lente trifocal, né, o índice de satisfação é muito semelhante às monofocais, que, segundo esse gráfico aqui, ao redor de 30, e comparando com as monofocais da própria Roya, os pontinhos vermelhos, né, ou seja, muito próximo. Então, mesmo sendo uma lente trifocal, o índice de satisfação é muito grande. Existem algumas questões que a gente pode justificar o porquê disso, né? Essa suavização do gaussiano dos picos da lente, os picos baixos, são 8 anéis só, uma zona ótica menor de 3,2 daquela região difrativa. Então, para terminar, a Gemétrica eu acho realmente uma excelente plataforma, uma ótima opção. Claro que, como toda lente trifocal difrativa, a gente tem que ter alguns cuidados. Os olhos têm que ser absolutamente normais em todos os outros aspectos. A biometria tem que ser precisa, obviamente, né? Pequenos erros de refração, a lente ela realmente vai exigir isso, né? Uma refração muito próxima do plano. A cirurgia, obviamente, tem que ser perfeita, a lente tem que ser dentro do saco capsular. E avisar o paciente que a ideia é diminuir o máximo possível a dependência aos óculos, que poucos pacientes podem precisar de uma pequena correção, e ele pode ter halos e glare noturno como toda lente trifocal. Então, eu realmente acho essa combinação, esse pairing approach, realmente excelente, tem sido a minha rotina, a minha preferência atualmente. Aqui está o nosso YouTube, se alguém quiser. Muito obrigado mais uma vez pelo gentil convite.